Você sabia que uma das exigências na legislação brasileira para quem transporta carga é utilizar um equipamento chamado tacógrafo? É isso mesmo. Nesse vídeo eu separei aqui algumas dicas para você que ou ainda não tem esse equipamento no seu veículo ou precisa regularizar, precisa entender aí para se organizar, combinado? Fica comigo que eu volto logo depois da vinheta. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Hive Cloud, falando hoje de um equipamento importantíssimo para quem transporta carga, que é o tacógrafo. Antes de cair para dentro aqui no conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Também tem um sininho que quando você ativa, você recebe toda e qualquer informação em primeira mão. E deixa o seu like para fortalecer a gente trazer mais conteúdo aqui para agregar no negócio de vocês, combinado? Vamos para o que interessa, né? Danilo, o que é tacógrafo? O tacógrafo ele serve como um equipamento que monitora, que registra a viagem, aquele trajeto do motorista. A gente está falando de controle de velocidade, a gente está falando de controle do tempo percorrido, a relação do tempo e a distância daquela viagem, partiu do ponto A, foi até o ponto B. E aí a gente pode extrair algumas outras informações, como por exemplo, hoje é muito falado sobre a jornada de trabalho do motorista. Quanto que foi o tempo que o motorista dirigiu direto ali de um ponto a outro? O tacógrafo registra isso, entre outras questões, como ponto de parada. Onde que ele parou no trajeto São Paulo, Rio de Janeiro? Parou no ponto A, ponto B, ponto C. O tacógrafo ele vai acompanhando tudo isso, então ele serve para fazer esse controle. Ele é instalado na parte interna do veículo para que esse monitoramento aconteça, tá? Aí você me pergunta, tá, Danilo, entendi, mas como que eu fico sabendo disso, né? Será que os veículos que eu tenho precisa? E aí eu separei aqui para vocês porque tem uma resolução que foi definida que é de resolução 14 de 1998, que foi uma lei que colocou os seguintes veículos que precisam ter esse equipamento instalado. E esses veículos são, vamos lá, já anota aí e tenta trazer para o seu negócio. Veículo de transporte de condução escolar. Foge um pouco aqui da carga, mas está aqui, né, para a gente definir. Então, se tem transporte escolar, os veículos precisam do tacógrafo. Veículo de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Então, se a gente for pensar em ônibus, em micro-ônibus, né, a partir de 10 lugares. Veículos de carga com capacidade máxima superior a 19 toneladas. Já é um checklist aí que você tem que fazer. Se você tem veículo com capacidade máxima de tração superior a 19 tom, já precisa. E aqui o último, veículos de carga com peso bruto total superior a 4.536 quilos, quando produzido a partir de 1º de janeiro de 1999. Tá na legislação, né? Então é uma resolução, mais uma vez, ó, 14/998. Então depois pode dar uma conferida para reforçar esses pontos que eu coloquei. Eu volto o vídeo, combinado? E aí a gente tem que olhar, porque, Danilo, legal, entendi o veículo, mas como que funciona esse equipamento, né? Que tipo de equipamento é esse? A gente tem 3 perfis de equipamento hoje no mercado para você que precisa regularizar o seu ou até mesmo instalar ele no seu veículo. A gente tem o analógico. O analógico, ele é o mais tradicional, é o mais comum, tá? É aquele padrãozinho que você já deve conhecer. A gente tem o digital agora e o eletrônico. E aí eu vou te explicar primeiro sobre o eletrônico aqui, porque a tecnologia ela vai avançando, os veículos eles já saem de fábrica com essa tecnologia e eu vou começar te explicando aqui pelo digital. O digital, ele tem algumas vantagens. Ele é mais seguro, ele te traz mais informação, só que ele é mais caro. Então, ele é como se tivesse um cupomzinho fiscal ali que vai absorvendo todas as informações e você pode imprimir todas aquelas informações para ter acesso, tá? Mas, como eu falei, ele é mais caro, então ele não é tão comum na maior massa de veículos. O eletrônico, voltando aqui, na verdade eu comecei pelo digital, mas o eletrônico ele é usado para registrar as informações nos discos diagramas, o que torna o aparelho um pouco menor. Como eu falei, tem veículos que já saem de fábrica hoje com esse formato.
E tocando nesse assunto, é importante o quê? A gente olhar que o tacógrafo ele é de uso obrigatório e ele é regulamentado pelo Inmetro. Então, ele precisa estar alinhado, se é analógico, se é digital, se é eletrônico, ele tem que estar regulamentado e atualizado ali pelo Inmetro, o equipamento que você utilizar, para que seja validado e que você não tenha problemas futuros. E eu estou falando isso porque tem veículos pesados, semi-pesados, que já saem de fábrica com equipamento. Agora, tem outros que não tem. Então você precisa buscar um equipamento validado pelo Inmetro para poder instalar no seu veículo. Então é o primeiro ponto que você tem que ficar de olho aí para resolver. Ah, Danilo, mas e se eu não quiser ter? Quem que vai olhar isso? A fiscalização. Então eu até separei aqui para vocês que, segundo o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir um veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN é uma infração grave, pessoal. E não só a multa, né, que pega aqui, que tem um valor de R$ 195,23. Aí você vai falar, ah, Danilo, é um valor baixo. Mas vai tendo recorrência nisso, vai ter problema. Lembra que eu falei no início do vídeo? Se livrar de dor de cabeça e penalidade. Ó, R$ 195,23 e a retenção do veículo, que já aumenta o prejuízo, né? Não tem jeito. Então é melhor regularizar, caminhar aí de acordo com a lei para não ter problema, combinado? Então, pessoal, a regra aqui, ó, vale tanto para veículos que apresentem o equipamento. Então, assim, ele é obrigatório. Então, se você tem um veículo e ele não tem o equipamento, você está suscetível à penalidade. Se você tem um equipamento e ele não está atualizado, ele está vencido, ele está com algum problema para aquele registro, né? Para aquele monitoramento, você também vai ser autuado. Então, independente da situação, isso tem que estar aí no checklist, no controle da sua operação para acompanhar e não ter esse tipo de problema. E se você trabalha com terceiros, por exemplo, é importante você questionar para o motorista, principalmente o agregado que tem uma rotina maior contigo, se tá ok o tacógrafo dele, pedir até ali uma foto, verificar, e é uma ferramenta que você pode utilizar também para garantir, para monitorar todo aquele trajeto. É mais uma ferramenta. Fechou? Bom, eu espero que eu tenha esclarecido aqui os pontos falando sobre tacógrafo hoje. Manda aí nos comentários se você tem alguma experiência, se você tem alguma dúvida sobre esse equipamento aí, que por mais que seja um equipamento pequenininho ali no veículo, é de extrema importância e parte do dia a dia de todos os motoristas, de todas as transportadoras que circulam nesse Brasilzão aí fora a fora, combinado? Pois bem, esse foi mais um vídeo aqui no canal da Hive Cloud, a gente se vê no próximo vídeo.